Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. E agora vamos escutar nesta ocasião este tema que temos, a coroa das virtudes. Leremos no capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 13, onde disse: Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que se tivesse profecias e entendesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca deixa de ser, mas as profecias acabarão e cessarão as línguas, e a ciência se acabará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte se acabará. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, julgava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos por espelho, obscuramente. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como fui conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O amor, a coroa das virtudes. Podem tomar assentos, tenham a bondade. O amor é a coroa das virtudes. Por isso é que, quando o ser humano estava perdido por causa da queda do ser humano no Jardim do Éden, nos disse Deus, no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos 14 em diante, disse: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Vejam, o que foi a primeira vinda de Cristo foi a manifestação do amor de Deus para o ser humano. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus manifestado a favor do ser humano é para a vida eterna, dando no seu Filho Jesus, para que assim nos dê vida eterna por meio do seu sacrifício, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, possa receber Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo, se apagar seus pecados, serem apagados seus pecados, e receber o Espírito Santo, e obter assim um novo nascimento, e obter um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia obterá em acréscimo um corpo eterno, imortal e incorruptível, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque todos teremos um corpo glorificado, e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam vocês que é uma manifestação do amor de Deus, do amor divino, em Cristo, 2000 anos atrás, no cumprimento da sua primeira vinda. Por isso é que a era da vinda do Filho do Homem 2000 anos atrás não foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era da igreja hebraica sob a lei, mas que foi a era da pedra angular. Porque a era da pedra angular é a era da vinda do Filho do Homem, e porquanto o cumprimento da vinda do Filho do Homem é a manifestação do amor divino expresso através de carne humana, sua era é a era do amor divino. E esta era coroa a igreja. É a coroa para a igreja hebraica em sua primeira vinda, e é a coroa para a igreja do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. A vinda dessa era é a maior bênção, como era para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o mesmo Cristo é representado como a pedra angular. Vejam, a era também é a era da pedra angular. E a virtude, o amor é a virtude que coroa, é a coroa de todas as virtudes, portanto, é a pedra angular de todas as virtudes. E agora, isso é assim para o ser humano como indivíduo, e é assim para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes de uma pessoa poder obter a coroa de todas as virtudes, e assim ser coroado com a coroa de todas as virtudes, tem que ter passado pelas virtudes anteriores. E depois, na coroa de todas as virtudes, estão todas as virtudes, porque no amor estão todas as virtudes. No amor, temos a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, o temor de Deus e o amor fraternal. Todas essas virtudes estão no amor divino. E agora, vejamos para cada pessoa como indivíduo, o qual passa por diferentes etapas e são manifestadas nele essas etapas e essas virtudes. Depois, ao final, temos a promessa de receber a coroa de todas as virtudes, o amor divino manifestado
em todos os filhos e filhas de Deus em toda a sua plenitude. Assim como Ele manifestou as virtudes anteriores, Ele estará manifestando no último dia a virtude do amor divino e estará coroando cada indivíduo com o Espírito Santo em toda a sua plenitude, com a plenitude de Deus. E isso se tornará para os escolhidos de Deus, assim como tivemos as primícias do Espírito ao receber o batismo do Espírito Santo e obter o novo nascimento, e obter um corpo teofânico da sexta dimensão. Para o último dia obteremos nossa transformação se permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. Mas se alguém for adiante, não importa, ressuscitará nesse tempo final e ressuscitará em um corpo eterno junto com os santos de toda a igreja de Jesus Cristo que já partiram, e estará conosco de regresso em um corpo imortal, incorruptível e glorificado. E quando nós os virmos, os santos que partiram, quando ressuscitarem em corpos eternos, então nós, os que vivemos, seremos transformados. E assim estaremos coroados com a coroa de todas as virtudes, com a plenitude de Deus. Estaremos adotados, teremos a dupla porção, a porção do corpo teofânico da sexta dimensão e a porção do corpo eterno, imortal e glorificado, o qual receberemos nesse tempo final. E agora, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes, encontramos que teve seu batismo como as primícias do Espírito Santo, assim como nós, ao obtermos o batismo do Espírito Santo e obtermos o novo nascimento, obtivemos as primícias. As primícias é a entrada, mas para o último dia obteremos a plenitude em acréscimo. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo teve as primícias do Espírito Santo, manifestado o Espírito Santo em cada anjo mensageiro de era em era. Isto foi uma manifestação não da plenitude, mas das primícias do Espírito Santo, manifestando-se de era em era, através de cada anjo mensageiro, no qual esteve um Espírito teofânico da sexta dimensão, operando, manifestado em carne humana, operando o ministério correspondente a cada era. E esses são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Mas tudo isso corresponde às primícias do Espírito de Deus, atuando por meio de um Espírito teofânico, o qual esteve manifestado em um corpo de carne, e esse foi o mensageiro de cada era, no qual esteve o Espírito Santo atuando. Mas para o último dia estará atuando o Espírito Santo em um mensageiro na era da pedra angular, que é a era de coroa, que coroa a Igreja de Jesus Cristo, e começará com as primícias, mas depois chegará uma etapa onde adotará este anjo mensageiro, o transformará, e então daí em diante será em toda a sua plenitude, e teremos a plenitude de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, em carne humana, em um corpo imortal, incorruptível e glorificado. E isso será a primeira ocasião em que o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o Espírito Santo, operará o ministério em um corpo glorificado, depois de havê-lo feito em Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo ressuscitou. E agora podemos ver a bênção tão grande que Cristo tem para este tempo final. Ou seja, que este é o tempo para a plenitude
do Espírito Santo para nós como indivíduos, onde seremos cheios da plenitude de Deus, seremos transformados e então Cristo estará em nós, manifestado em nós como filhos e filhas de Deus, com corpos glorificados. E isso será a segunda ocasião, porque a primeira foi em Jesus. E assim será também para o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo do último dia, e será a segunda ocasião em que a plenitude de Deus estará em um homem que terá um corpo imortal, incorruptível e glorificado. A primeira ocasião foi em Jesus, e a segunda ocasião será no anjo do Senhor Jesus Cristo. E com ele estará o grupo dos escolhidos do último dia, que receberá também esta bênção, a transformação dos seus corpos, e estará o Espírito de Deus manifestado em toda a sua plenitude, em cada membro do corpo místico de Cristo do último dia. E os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e estarão em toda a plenitude de Deus também, junto com todos nós. Mas no tempo em que eles viveram, somente eles puderam obter até as primícias do Espírito, o qual nós também obtivemos, mas ele prometeu que obteremos em acréscimo a plenitude de Deus, a coroa de todas as virtudes. E agora, vejam como este mistério da coroa de todas as virtudes estará se manifestando em nós como indivíduos e na Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes. E na Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes, na era da coroa, que é a era da pedra angular, Cristo estará manifestado no último dia, ao adotar seu anjo mensageiro do último dia, o adotará, e então estará Cristo manifestando nele toda a sua plenitude. E essa será a manifestação de Cristo, o anjo do pacto do Espírito Santo, em sua igreja no último dia, como a coroa de todas as virtudes, coroando sua igreja no tempo final, no qual nós estamos vivendo. E também em nós como indivíduos, nos transformando e nos dando um corpo eterno e glorificado, e se manifestando em nós em toda a sua plenitude. Portanto, o mesmo que faz conosco como indivíduos, o faz em sua igreja como corpo místico de crentes. Por isso é que as virtudes mencionadas por São Pedro em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 8, concordam com as 7 eras e depois o amor, que é aqui é colocado no número 8, que é a era, que é a pedra angular, concorda com a era da pedra angular e com o oitavo mensageiro, o mensageiro chamado anjo do Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 13, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6, e capítulo 22, versículo 16, do qual no capítulo 22, versículo 16, Jesus disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. É na manifestação de Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, em sua igreja, no anjo mensageiro que ele envia, que ele coroará sua igreja como corpo místico de crentes. A coroará com um ministério, o ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro, no qual estará operando o ministério de Jesus pela segunda vez, e o de Elias pela quinta ocasião, e o de Moisés pela segunda ocasião.
E assim é como, na era da pedra angular, que é a era de coroa, a era do amor divino, a era da virtude que coroa todas as virtudes, teremos, desde os diferentes ângulos, o cumprimento da coroa de todas as virtudes. Por isso é que o reverendo William Branham disse que o único que conquista tudo, que obtém a vitória sempre, e que conquista o próprio diabo, é o amor. Por isso é que na era do amor divino, a era da pedra angular, Cristo obterá a vitória contra o anticristo. E Cristo obterá a vitória também contra a morte a favor de todos nós. Pois ressuscitará os mortos crentes nele e nos transformará nós, os que estamos vivendo. E assim obteremos a grande vitória. Onde? No amor divino. E na era do amor divino, que é a era da pedra angular. Os que viveram em eras passadas não puderam obter a vitória contra a morte física, pois seus corpos físicos morreram. E até dos nossos irmãos do nosso tempo, alguns também partiram. Mas ficará na terra um grupo dos escolhidos de Deus do último dia que obterão a vitória até contra a morte física, pois seremos transformados. E então se cumprirá a palavra que está escrita com relação a morte física, a qual não terá poder contra os escolhidos de Deus que serão transformados no último dia. Porque quando já estivermos transformados, pois não morreremos, porque é um corpo novo, imortal, incorruptível e glorificado. Disse São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que traremos um corpo imortal, teofânico, e um corpo imortal, físico, eterno e glorificado. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Portanto, estando nós nesses corpos mortais corruptíveis, não podemos entrar no reino milenial e ser reis ali no reino milenial. Necessitamos um corpo imortal, incorruptível e glorificado, o qual Ele nos dará. Quando ele disse, eu lhe ressuscitarei no último dia, a quem? Aos crentes nele, os quais partiriam, e os que estamos vivos e permaneçamos vivos, nos transformará. E então teremos um corpo glorificado como o corpo glorificado de Jesus Cristo, e assim seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Segue dizendo, eis aqui vos digo o mistério. Recordem que é um mistério do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Não importa que uma pessoa parta depois que tenha crido em Cristo, depois que for um escolhido de Deus, depois que obtiver o novo nascimento, não tem por que se preocupar se morrer fisicamente ou continua vivendo para ser transformado quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Todos vamos ter um corpo transformado, um corpo eterno. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque
você tocará a trombeta. Essa é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Em São Mateus capítulo 24, versículo 31, diz: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses são os mesmos anjos que ele envia no fim do século ou fim do tempo para realizar a colheita, onde o trigo será colhido e o joio também. O joio será atado em feixes para ser queimado no fogo na grande tribulação, onde o fogo atômico vai ser desatado, mas o trigo será recolhido e armazenado no celeiro de Deus. O trigo representa os escolhidos de Deus e o joio, os filhos do mal. Ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Agora vejam vocês, quando estivermos transformados, a morte foi sorvida em vitória. E aí é onde obteremos a vitória física contra a morte. Porque seremos transformados e já deixaremos de ser mortais. Seremos pessoas eternas, imortais, como o nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo imortal, incorruptível e glorificado. E então o veremos em seu corpo glorificado, porque nós também teremos um corpo glorificado. Assim como nós podemos ver uns aos outros. Por quê? Porque temos um corpo mortal, corruptível e temporário, e por isso podemos nos ver uns aos outros. Agora podemos compreender que para este tempo final vem para nós como indivíduos a coroa de todas as virtudes. Recordem que Deus é amor. E a vinda do Espírito Santo em toda a sua plenitude para o último dia é a manifestação da coroa de todas as virtudes do amor divino. E agora podemos ver como nós chegamos ao tempo da era da pedra angular, que é a era de coroa. É a era que coroa todas as eras. Essa é a era da pedra angular. Portanto, nesta era da pedra angular, tudo o que tiver a ver com a coroa de todas as virtudes e a coroa de todas as coisas tem que ser manifestando nesta era. Por exemplo, como a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem para o último dia é a vinda da pedra angular, a vinda da coroa. Cristo é a coroa e Ele coroa sua igreja, porque Ele é a cabeça da sua igreja. E agora podemos ver onde nos encontramos nesse tempo final, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos na era de coroa, a era da pedra angular, para que se manifestem
todas as coisas que estão representadas na era da pedra angular, todas as coisas que estão representadas na coroa de todas as virtudes. Porque na coroa de todas as virtudes, que é o amor, e Deus é amor, aí estão todas as virtudes. E daí é de onde saiu toda a criação de Deus, que é amor. Sendo que estamos na coroa de todas as virtudes como era, não podemos esperar outra coisa a não ser que se manifestem todas as coisas que correspondem à coroa de todas as virtudes, as quais foram prometidas para serem cumpridas neste tempo final. Não sabemos em que ano, sabemos que é para o último dia, que é o sétimo milênio, mas não sabemos em que ano do sétimo milênio. Mas o importante é estar recebendo a palavra de Cristo, esta palavra de coroa, que é a mensagem da era da pedra angular, a mensagem do Evangelho do Reino sendo pregado, e com essa mensagem sendo dada a conhecer tudo o que deve acontecer nesse tempo final, porque esta mensagem gira ao redor da coroa, que é Cristo nosso Salvador, a pedra angular. Gira ao redor de Cristo a pedra angular. Ele é esta pedra angular em sua primeira vinda, e Ele é esta pedra angular em sua segunda vinda. E em sua segunda vinda é que se cumpre o que o profeta Daniel interpretou ao rei Nabucodonosor, o qual tinha visto uma pedra não cortada por mãos que veio e feriu a imagem, ou seja, a estátua que representava o reino dos gentios, a feriu onde? Nos pés de ferro e de barro cozido, e o reino dos gentios se encontra nesse tempo final nos pés de ferro e de barro cozido. Na primeira vinda de Cristo se encontrava nas pernas de ferro, que era o Império Romano, e agora se encontra nos pés de ferro e de barro cozidos, o reino dos gentios, e é para este tempo final a promessa da segunda vinda de Cristo. Essa pedra não cortada por mãos, a qual Daniel disse que veio e feriu os pés de ferro e de barro cozido e os esmiuçou. E depois essa pedra cresceu e se tornou um grande monte, um grande reino que encheu toda a terra. E esse é o glorioso reino milenial de Cristo. Agora podemos ver a bênção tão grande que nos correspondeu no programa divino. A bênção de viver na coroa de todas as virtudes, como era. A coroa de todas as virtudes, como a plenitude do Espírito de Deus, para ser manifestado nesse tempo final em nós como indivíduos, nos trazendo nossa transformação e nos tornando iguais a Jesus Cristo com um corpo glorificado e nos tornando imortais fisicamente também, pois já somos imortais interiormente, nossa alma e nosso espírito. O corpo teofânico, o espírito que recebemos da parte de Cristo. Mas para este tempo final, em acréscimo dessas bênçãos, Ele nos dará outra bênção grande, e é um corpo eterno e glorificado, no qual nem sequer uma gripe poderá nos tocar. Assim que, em frente, servindo a Cristo nosso Salvador todos os dias de nossa vida, porque nossa redenção está perto, ou seja, nossa transformação. A redenção do corpo está perto. E temos que estar preparados para obtermos essa transformação. Os verei na atividade da noite, primeiro Deus, no lugar que já está assinalado. Cabem todos, não é?
Miguel vai dar o anúncio. É no auditório da Biblioteca Municipal. Quantos sabem onde é? Assim que o único que não sabe onde é sou eu, Miguel. Assim que daqui então me levarão a esse lugar. Para ali compartilhar com vocês, nesta noite, na atividade pública, para todas as pessoas. Bom, em frente servindo a Cristo neste tempo final, porque estamos no tempo da coroa de todas as virtudes. Vejam vocês, o diagrama que o reverendo William Branham usou tem aqui 7 virtudes e depois chega a era da pedra angular. Chega a pedra angular que é o amor. O amor é a coroa de todas estas virtudes. E no amor estão todas as virtudes. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o amor divino, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se completa o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós sejamos transformados no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Damos graças ao nosso